Bem-vindas a mais um Papo de Mãe. Hoje eu quero falar com vocês sobre os dilemas da maternidade, né? Acho que todos os dias a gente vive dilemas. Eu coloquei uma caixinha lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue ainda lá, é Silvia Medina Travel. Eu coloquei uma caixinha perguntando sobre quais os maiores dilemas da maternidade, é tudo aquilo que a gente já passou aí, que a gente teve que escolher, né? Eu acho que todos os dias a gente tem dilemas. Tem dias que eu paro, penso, falo, meu Deus, será que eu sento para ensinar meus filhos a contar de 1 a 20, né? Principalmente agora em tempos de homeschooling, se eu sento me dedicar ou se a gente vai para um parque, correr. Todos os momentos a gente tem esses dilemas, né? Ah, será que eu coloco eles para assistir desenho e vou tentar trabalhar um pouco? Ou será que eu compro uma comida pronta ou eu faço uma comida aqui maravilhosa, né? Toda hora a gente encontra esses momentos aí que a gente precisa tomar decisões na nossa vida. E a maternidade é isso, né? Decisões que às vezes são fáceis de tomar e outras não tantas, como por exemplo voltar a trabalhar, né? E eu tenho falado muito isso aqui com vocês, sobre a minha transição de carreira, sobre como foi para voltar a trabalhar, como foi decidir ficar mais tempo com eles, abrir mão de toda aquela minha carreira de executiva e me dedicar mais aos meus filhos, né? E eu sei que isso não é a realidade de todo mundo, tem pessoas que realmente elas não vão ter a vocação, nem sei se é vocação, porque eu achei que eu não tinha, né? E tô aqui hoje com os meus filhos em tempo integral praticamente, porque eu brinco, eu falo que hoje eu trabalho nas beiradas, né? Eu trabalho enquanto um dorme, eu trabalho enquanto um tá na escola, eu trabalho nos momentos que meu marido tá com eles, e é assim que eu faço, mas eu fico a maior parte do tempo com eles. E o mais engraçado disso tudo é que se alguém me contasse, falasse, ó, você vai ficar com teus filhos em tempo integral, eu ia falar, Você tá doida? E isso vocês podem ver nos vídeos onde eu fui contando também pra vocês, mas eu falo, eu ficar com os meus filhos, imagina, né? Assim, eu nunca imaginei que eu iria parar minha carreira do jeito que eu pensei, até porque eu tive uma carreira, uma ascensão muito boa, muito grande, né? Sempre foi crescendo muito. Comecei a trabalhar muito nova e sempre fui muito, assim, como a gente fala aqui, career oriented. Eu sempre sabia onde eu queria chegar, né? Sempre soube onde eu quero chegar e eu nunca imaginei estar hoje como eu estou, estar mãe, né? Porque eu acho que esse é um ponto importante, né? Hoje eu estou mãe. Pode ser que você esteja assistindo esse vídeo daqui 2 anos, que eu já não vou mais estar. Eu vou ser mãe ainda, mas eu não vou estar somente mãe. Eu posso estar, talvez, trabalhando, trazendo um outro conteúdo, ou voltando na minha área, enfim, tantas coisas podem acontecer, mas nesse momento eu estou mãe. E uma coisa que eu percebo, porque muitas mães não querem deixar aquilo que elas tinham, porque elas se sentem desvalorizadas pela cultura, pela nossa cultura de como é, e também porque muita gente anula, né? Pensa que, ou se anula aquilo que você é hoje, por anula aquilo que você foi no passado por aquilo que você é hoje. A mãe que eu estou hoje não anula aquela executiva de sucesso, a empresária ou qualquer outra coisa, a acadêmica que eu fui, toda aquela minha história, ela não acabou, ela não foi anulada simplesmente pelo fato de eu estar mãe no momento. Nesse momento eu estou mãe, eu estou dando o meu melhor para estar com meus filhos, eu aprendi a curtir com eles, eu aprendi a me dedicar a estar com eles e muito disso eu devo a essa minha paixão, o meu trabalho de viagens, né? Talvez você tá aqui porque você me segue, porque eu sempre falei de viagens, eu sempre postei os nossos vídeos aqui, dos lugares que a gente foi, sempre dei dicas, eu tenho um blog, né? Blog Viagem pelo Mundo, e eu sempre falei ali de viajar com os filhos, mas o mais importante, o interessante que eu vejo, e até isso voltando um pouquinho, eu vejo isso porque eu criei inclusive um método para as famílias viajarem mais. E esse método nada mais ele consiste em educar ou ajudar as famílias, né? Uma mentoria onde eu ajudo as famílias a viajarem mais. E eu tive as minhas alunas que fizeram esse curso, né? E o mais interessante é que eu fico olhando para esse curso e pensando assim, o sucesso desse método, ele não foi apenas porque eu criei isso durante as viagens ou porque eu executei durante as minhas viagens, mas o sucesso desse método ele aconteceu muito antes na minha casa. Então, a rotina dos meus filhos, o meu planejamento familiar, planejamento financeiro, a alimentação saudável dos meus filhos, ela começou em casa, ela não começou durante as viagens. E hoje eu vejo que tudo isso que eu passei para as minhas mentoradas, ele pode ser aplicado muito mais do que durante uma viagem. E é por isso que eu trago esse conteúdo para vocês aqui, é por isso que eu tô trazendo essa questão da maternidade um pouco mais, a questão da mulher também, né? Porque além de tudo isso, além de mostrar isso tudo que eu fiz dentro do meu método de viagens, né? Que é um método onde as famílias aprendem a viajar melhor, eu acredito que muito mais a gente consegue adaptar tudo isso dentro da nossa realidade dentro de casa. Então, se vocês não perceberam ainda, trago esse conteúdo um pouquinho mais aqui e no Instagram também, porque eu quero justamente
mostrar pra vocês que é possível a gente ficar, né, até pra mim, assim, se me contasse, hoje a gente tá em lockdown aqui na Austrália, já tem 2 meses, se me contasse que eu ia ficar 2 meses em casa com meus 2 filhos pequenos, eu ia falar, tá louco, porque eu fui aquela mãe, não só a questão de voltar a trabalhar, tá, mas eu fui aquela mãe que falava assim, Deus me livre ficar um dia em casa, eu sempre tinha que ir ou pra um parquinho, ou pra um café, que tivesse um playground diferente, ou encontrar as amigas, eu nunca imaginei que eu fosse ser essa pessoa que eu tô aqui hoje, e bem, lógico que por um fator maior, né, que é a situação da pandemia, mas eu nunca imaginei que eu estaria essa mãe também em tempo integral, né? E estaria feliz, como eu tenho falado, né? Amando a minha escolha. Não foi exatamente... E é interessante falar isso porque, assim, a escolha, ela fala muito mais, não exatamente do que eu falei, eu quero ser essa mãe, mas não, é o que me foi proposto e que estava disponível para mim naquele momento. Neste momento, o que está disponível para mim, o melhor para minha família é ficar com os meus filhos. Talvez para você realmente você precisa trabalhar, talvez você não vai, na sua família não vai ser a mãe que vai ficar em casa, mas é o pai. Que bom que a gente tem essa possibilidade também. Hoje existem mulheres que precisam voltar ao mercado de trabalho e o marido tem essa flexibilidade. Isso é praticamente normal hoje em dia, acontece também. E a opção também, eu tenho grandes amigas, eu tenho amigas tanto do Brasil que elas precisaram voltar e que o marido tinha flexibilidade para estender, para pegar uma licença. Eu tenho uma amiga aqui em Sydney, inclusive, que é médica e que o marido dela também tem um excelente trabalho, mas ele consegue, por conta dos horários dela de trabalhar à noite, ele consegue substituir muito mais aquele papel que, teoricamente, né, as pessoas sempre julgaram que fosse da mãe, de buscar na escola, de fazer. Então eu quero que vocês entendam, assim, que não vai ser uma realidade exata para todas as famílias, talvez vai ser adaptado de uma outra forma. Talvez algumas mães realmente elas precisam, né, como eu no começo eu senti assim, porque foi um processo, gente, não aconteceu da noite pro dia, eu vou ficar com meus filhos feliz, né, primeiro lá na frente, como eu falei pra vocês, eu tive que voltar 2 dias na semana e foi foi fundamental para mim voltar, porque eu precisava de quebrar um pouquinho aquela rotina com os filhos e eu preciso ter o meu tempo, eu preciso às vezes que meu marido saia com eles, vai fazer alguma coisa, porque trabalhar de casa também não é fácil, estar 24 horas em casa com os filhos não é fácil, e eu inclusive preciso que eles vão pra escolinha pelo menos em alguns períodos, né, agora que o Thomas tá ficando mais velho, o Samuel já tem 5 anos, então na vida fora lockdown, o Samuel ele vai todos os dias pra escola, ele termina às 3 da tarde, eu busco ele, e o Thomas vai 2 dias na semana. Então, esses 2 dias é o dia que eu posso gravar, que eu me dedico a fazer um conteúdo mais aqui, sentar na frente do computador. E nos outros dias, como eu falei, eu vou trabalhando nas beiradas, faço um texto pequenininho, posto uma foto, vou tentando administrar, respondo algumas pessoas, começo a trabalhar a minha criatividade quando eu posso, né? Mas é difícil eu concluir alguma coisa nos dias que eu estou com eles, né? Então, esse processo pra gente funcionou bastante. Eu tô falando isso também porque eu percebi nos últimos vídeos que muita gente não consegue encontrar esse equilíbrio ou a forma de fazer isso funcionar, né? Então, assim, eu quero dar algumas dicas pra vocês de como fazer realmente isso, conseguir fluir isso, né? Então, a primeira dica que eu dou pra vocês é, primeiro, assim, mesmo que você decidir ficar em casa com seus filhos, tenha esse break pra você, tenha esse tempo pra você. Então, independente de que você for realmente aquela pessoa que vai estar com eles o tempo todo, você precisa de um tempo para você. Então, às vezes, esse tempo para você vai ser mandar eles um período menor para a escola. Eu não tô querendo dizer que você não vai mandar seus filhos para a escola 100%, ou que você não tem ajuda de alguém em casa. No começo eu fazia isso também. Eu consegui pegar uma pessoa que me ajudava, assim, 3 horas por dia, por semana. Eram só 3 horas, mas era aquelas 3 horas que eu podia me trancar no quarto, fazer um vídeo, escrever alguma coisa, ler um livro, ou, né, se eu me sentisse confortável, sair para dar uma caminhada. Era o que eu fazia. Então, esse tipo de ajuda. Se talvez não seja uma pessoa que você vai contratar, mas se você tiver uma família, alguém que você confie por perto, pode ser essa pessoa que vai te ajudar. Então, eu vejo que muita gente, assim, quer às vezes tentar empreender, ou às vezes precisa de um tempo até para aplicar, né, para mandar um currículo, né, ter esse momento, porque é difícil às vezes até com o bebê fazer isso. Então, a primeira coisa que eu falo pra vocês, assim, mesmo que você seja responsável 100% do tempo com os seus filhos, que é lindo isso, se você puder fazer isso, ótimo, mas tenha um tempo pra você de alguma forma. A segunda opção é que se realmente pra você precisa ter uma entrada financeira, ou você precisa realmente se desligar totalmente, tente fazer aqui na Austrália, graças a Deus a gente tem, um exemplo, né, a questão da maternidade aqui, porque a gente tem essa opção de voltar
com menos tempo, né? Voltar 1 dia, 2 dias ou 3 dias dessa forma. Mas se você conseguir talvez um trabalho meio período, alguma coisa que consiga fazer com que não seja aquele choque de você ter que voltar em tempo integral, né? Seria ótimo. Eu sei que é muito difícil no Brasil, porque a maioria dos empregos, até aqui mesmo assim, se você quer uma carreira maior, não é um emprego maior, você precisa ir em tempo integral. Mas, como eu falei no outro vídeo, esse tempo ele vai chegar, eu não tenho tanta pressa, eu não me cobro mais como eu cobrava antes, assim, eu preciso voltar, eu preciso estar numa posição. Isso tudo vai voltar, gente. A infância deles não vai voltar. E é tão engraçado que muitas vezes a gente realmente quer voltar pro trabalho para poder ser um pai ou uma mãe melhor. É óbvio que quando eu me sinto, quando eu tô um pouquinho mais longe dos meus filhos, eu sou uma mãe um pouco melhor. Eu volto com mais saudade, com mais vontade de estar com eles. Enquanto, se eu passar o dia inteiro, tipo, 3 dias com ele, tem dia, nem precisa ter 3 dias, né? Tem dia que eu falo assim, meu Deus do céu, leva eles pro parquinho, falo pro meu marido, a hora que ele, 5h01, a hora que ele chegou, inclusive eu era daquelas, tem uma história que a gente sempre conta que eu esperava ele com o bebê no colo, no ponto de ônibus, quando ele tava trabalhando, né? Hoje ele trabalha em casa, mas assim, eu ficava na porta do ponto de ônibus esperando pra entregar o bebê pra ele, porque realmente, assim, eu não tava preparada. Mas, gente, com o tempo melhora, viu? Hoje eu consigo fazer tanta coisa com eles, eu vejo como, assim, quanto tempo eu perdi. Mas isso não é uma coisa que eu vou conseguir ensinar pra vocês, vocês vão ter que passar por isso, realmente ter essa experiência, né? Então, eu falei pra vocês, ter essa oportunidade de trabalhar talvez de uma forma um pouco menor. E uma outra opção é fazer também o que eu falei que minha amiga médica faz. Tem muita enfermeira também que faz isso, ou pessoas que talvez dão aula, procuram horários alternativos, né? Eu tenho uma amiga que é mãe de gêmeos, o marido dela trabalha durante o dia, ela fica com os gêmeos de dia, à noite ela vai e trabalha um monte. Eu até falo, meu Deus, como você consegue? Eu fico tão cansada. Ela fala, porque eu preciso. E é verdade, tem várias opções que você pode fazer aí, alternativas para poder voltar com o seu trabalho. Mas, em cima disso, sempre lembrar que o nosso bem mais precioso são os nossos filhos. Eu tenho estudado muito sobre esse assunto, sobre a importância desse contato na primeira infância, né? Não só o contato, mas a gente realmente se dedicar a eles, estar ensinando os nossos valores. Até os 5 anos, gente, é muito importante. Então, assim, eu não quero ditar uma regra que eu falar uma coisa que, você precisa. Eu não sou, assim, tão ingênua de pensar que, é linda, a maternidade real, né? A maternidade... Eu tô falando de maternidade real, eu sei que tem gente que não tem condições nem psicológicas, nem financeiras, nem de apoio mesmo da família para ficar em casa. Tem gente que não tem essa opção. Mas se você tiver um pouquinho dessa vontade, eu quero realmente falar com você. Ou se você não tem, mas que você gostaria de entender um pouquinho mais, se você nem tem filhos ainda, mas se você gostaria de entender um pouquinho mais, eu quero começar a trazer isso e começar a mostrar como é possível funcionar, como é possível, como eu falei, no mesmo método que eu fiz com as famílias viajantes, eu tenho certeza que é o que acontece hoje na minha casa, como a gente planeja nossas finanças, porque, de certa forma, é uma entrada a menos, né? Uma pessoa menos trabalhando vai ter menos dinheiro entrando, se você não estiver trabalhando menos horas. Mas será que você precisa realmente todo esse dinheiro? Porque a criança, quando ela é pequena, ela precisa de muito pouco, gente, muito pouco mesmo. Às vezes, assim, às vezes a gente quer muito mais, né? Quer roupa, quero trabalhar porque eu quero dar isso pro meu filho. Será que é isso realmente que ele precisa? E eu percebi muito disso, inclusive nas viagens, porque eu curti tanto, principalmente com o Samuel, que, né, meu primeiro filho, eu fico pensando assim, gente, nem passagem ele pagava. Então, assim, pensa bem, que às vezes, será que vale a pena? O meu plano foi realmente, assim, aproveitar ao máximo os 2 primeiros anos dele, eu já sabia, né, pra não pagar passagem. Não, muito mais do que isso, era aproveitar realmente, e graças a Deus eu consegui aproveitar, e tô aproveitando agora o Thomas, né, eu falo que curti mais com o Samuel, porque o primeiro filho, né, só tinha ele. E o Thomas sempre foi, quando ele era menorzinho, né, tem 2 aninhos agora, assim, era sempre, tipo, ele e o Samuel. Agora que o Samuel tá na escola, eu vou conseguir curtir um pouquinho mais, tem mais uns 2 anos, até o Thomas entrar na escola também, pra curtir ele bastante, pra poder ter a liberdade de não ter que viajar no dia só em férias escolares, sabe? E a criança, às vezes, ela precisa de tão pouco mesmo, e às vezes aquele momento que você tem, talvez, eu não digo que a mãe, ela precisa ficar o tempo todo em casa, tipo, só cuidando dos filhos. Eu acho que você precisa, sim, ter algo pra você, talvez fazer um curso, procurar ter um momento não só com as amigas pra sair, mas continuar o seu network, como eu já falei, tipo, continuar tendo contatos, você precisa continuar estudando, às vezes, inclusive, precisa continuar tendo um trabalho com menos horas, né? Por que não? Por que aqui na Austrália funciona e no Brasil não? Talvez seja o momento da gente começar a negociar isso, né? Não sei, se você conhece alguém que trabalha
menos horas aí, me conta. Talvez seja o momento da gente começar a implantar e lutar por isso no Brasil, né? Quem sabe? Vamos levantar essa bandeira juntos. Se você é uma mãe que realmente gostaria de passar mais tempo com seu filho, por que não, né? Acho que nada é impossível a gente sonhar e pensar. E tem tanta gente hoje, principalmente no mundo que a gente está vivendo, empreendendo online, tem várias formas de fazer isso, de mostrar o seu conhecimento, de fazer tanta coisa. Então, me conta aí se você tem algo que você gostaria de compartilhar, alguma ideia, se você gostaria de ajuda com isso. E o que você tá o que você tá achando com essa mudança de conteúdo aqui? Eu vou ficar muito feliz em saber e ajudar vocês a passarem mais tempo com seus filhos e a serem felizes na sua escolha. Independente se foi uma escolha escolhida mesmo, programada, ou se foi aquela escolha que você foi praticamente assim, não forçada, mas que acabou sendo que esteve com você, como foi no meu caso, tá bom? Bom, e antes que eu termine, eu quero falar pra vocês que se você quiser saber mais sobre esse assunto, se você gostaria de se aprofundar um pouquinho mais nisso, eu vou deixar aqui embaixo nos comentários o meu link do grupo do Telegram, onde eu sempre tô trazendo, principalmente agora, trazendo muita coisa de crescimento, muita coisa legal, e também um link para você baixar o meu guia prático para famílias viajantes, que ali fala de 12 coisas que eu fiz que funcionou muito para mim durante as viagens, mas eu tenho certeza que isso também vai te ajudar dentro da sua casa, independente de você sair ou não. E dessa forma, você baixando esse guia, é uma forma de você falar assim também que você quer receber os meus e-mails, e ali a gente vai poder conversar um pouquinho mais, você não vai perder nenhum material meu, eu vou ficar muito feliz. E enquanto isso, eu também tô preparando muita coisa bacana, tô adaptando esse meu curso para falar mais com a nossa realidade do dia a dia, e aí você vai saber já como que vão vir, tá bom? Um beijo, até mais!